noite, meus irmãos, a paz de Jesus. Amém. O tema da mensagem hoje, seguindo aí o nosso roteiro da série de mensagens que estamos trazendo nos últimos domingos, que tem por tema principal Salmos, que edificam e consolam. Hoje nós vamos falar sobre um subtema que é da religião à espiritualidade. Da religião à espiritualidade. Por religião, nós estamos querendo dizer que isso é a mera adesão aos mecanismos religiosos como uma fuga da condenação, uma fuga dos problemas, um alívio de consciência, como as pessoas começam e costumam a usar os métodos religiosos e as religiões apenas como um mecanismo de fuga. Por espiritualidade, nós entendemos um relacionamento com Deus num nível mais íntimo, onde o conhecimento religioso que nós adquirimos, na nossa prática religiosa do dia a dia, ela não é fria, mas ela se torna viva, ela se torna prática e mais evidente no dia a dia do cristão. É mais ou menos assim. Quando nós somos religiosos, ou meramente religiosos, nós conhecemos muito a respeito dos mecanismos da religião. Nós sabemos que participamos do culto e que no culto existe uma liturgia e nós sabemos já o que vai acontecer naquela liturgia. Nós sabemos que no culto existem os louvores primeiro, depois vem ali os avisos, depois nós temos uma mensagem e nós conhecemos muito bem o rigor religioso e a forma como a própria igreja local se organiza. Nós sabemos que as crianças têm um momento delas de aprendizado da palavra e nós sabemos todo o funcionamento legal, às vezes, da comunidade onde nós estamos alocados. Porém, esses mecanismos religiosos, eles não nos acompanham no dia a dia. Os sentimentos que nós temos dentro do momento do culto, a relação que nós desenvolvemos com Deus no momento do culto, por meio desses mecanismos religiosos, não nos acompanham no dia a dia. Parece que durante o culto, durante o momento da nossa congregação, um sentimento de espiritualidade, de fervor religioso nos abate, mas quando esse momento acaba, parece que tudo isso também esfria. Logo, essa religiosidade pode ser percebida de duas maneiras. Como aquelas pessoas que vivem uma religião emocionalista, ou seja, o momento do culto é um momento de extravasar, é o momento dela sentir o toque de um poder mais alto. Às vezes ela não sabe definir muito bem que poder é esse, ela não sabe definir muito bem nada a respeito de Deus, e aquilo que ela conhece de Deus, que a pessoa conhece de Deus, nada mais é do que uma mera interpretação pessoal dela. Ou seja, ela não fundamenta o seu conhecimento de Deus a partir das Escrituras, a partir da Bíblia, mas o momento religioso produz sensações, produz emoção, produz sentimentos. E aqueles sentimentos aos quais ela é sensível durante o culto, já são suficientes para ela poder, para gerar nela uma percepção de uma presença de algo maior, que ela não sabe definir muito bem o que é. Então ela define que é Deus, simplesmente porque ela está sentindo, e então a religiosidade dela acontece a partir da sua percepção, da sua vontade e da sua experiência pessoal. Por outro lado, existem outras formas de religião, daquelas pessoas que conhecem muito a respeito de conteúdos religiosos. Por exemplo, sabe muito
a respeito de teologia, sabe definir muito bem quem Deus é. Se você perguntar para ela, quem Deus é? Ela sabe. Ela fala assim, bom, peraí, nós estamos falando do Deus que se revela nas Escrituras, porque eu conheço o Deus que se revela nas Escrituras. Esse eu posso falar para você. E ela conhece muito bem a respeito de toda a estrutura do pensamento teológico. Mas, da mesma maneira, aquilo ali ainda fica muito localizado ao momento do culto. Não se transporta para fora das paredes da igreja. Como que nós faríamos a transição da religião para uma espiritualidade, onde aquilo que nós sentimos para uns e aquilo que nós conhecemos para outros se torna realidade, não apenas no momento do culto, mas no trajeto da nossa vida, na jornada da nossa experiência espiritual. Como que nós poderíamos fazer isso? Pense você agora, para nós aproximarmos um pouquinho esse pensamento da sua realidade. Se Jesus, Deus, chegasse agora em uma sala onde estivesse somente você e ele, e você se encontrasse com ele, e de repente ele perguntasse para você, quem você diz que eu sou? E não pense que isso aqui é um absurdo, porque ele já fez essa pergunta antes. Ele já fez essa pergunta para os discípulos. Ele perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos responderam. E depois ele falou assim, tudo bem, mas quem vocês dizem que eu sou? E se, numa sala onde estiver só você e Deus batendo um papo, conversando, ele perguntasse para você, quem sou eu para você? Será que você conseguiria definir Deus para o próprio Deus? As pessoas que vivem mais pela emoção, talvez diriam, Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é tudo. O Senhor é bom. O Senhor é tudo. Porque é isso que elas sentem. E não precisa de uma definição maior para elas. Porque elas partem de uma percepção de Deus muito pessoal e muito sensitiva, muito da sua experiência emocional. Ela nunca fez uma transição para um pensamento mais coerente daquilo que Deus diz que é. Mas existem aquelas outras pessoas que, sentadas com Deus nessa sala, diriam para Jesus, naquele momento assim, ok, Deus, se nós vamos começar a falar a respeito de quem o Senhor é, então nós vamos, em primeiro lugar, definir que eu só posso falar quem o Senhor é a partir da sua revelação, e não a partir daquilo que eu penso do Senhor. Portanto, é o Senhor que disse para mim primeiro quem o Senhor é, por meio da Bíblia, então eu digo para o Senhor o que o Senhor é, porque a Bíblia me disse. E a Bíblia me fala quem o Senhor é a partir dos seus atributos, que são características muito pessoais do Senhor. Então, quem o Senhor é para mim? O Senhor é onipotente, porque a Bíblia fala que o Senhor é todo-poderoso. A Bíblia fala que o Senhor é onisciente, porque o Senhor conhece todas as coisas. Mas a Bíblia também fala que o Senhor é onipresente, porque o Senhor está em todos os lugares. Mas a Bíblia também vai dizer que o Senhor é transcendente. Ou seja, o Senhor é tão grande, tão grande, tão grande, que o Senhor extrapola todas as coisas, inclusive a minha capacidade de entender tudo o que o Senhor é. Porque o Senhor é grande demais. Mas tem uma outra coisa. A Bíblia também fala que o Senhor é imanente. Imanente fala que o Senhor, apesar de ser muito grande, muito excelso, muito supremo, muito maior do que tudo que o Senhor criou, o Senhor age pessoalmente na vida de cada um de nós. O Senhor se faz tão próximo, tão perto, que o Senhor atua dentro do tempo e o Senhor atua na pessoalidade e na individualidade de cada um. E Deus falaria assim, ok, legal, os dois definiram.
Agora deixa eu perguntar para você. Como é que isso se aplica na sua vida no dia a dia? Porque o pensamento, a teoria está muito legal. Você tem uma teoria muito legal. Está jóia em relação aos fundamentos teológicos. Mas como que isso é transportado para a sua vida pessoal e como que isso impacta a sua espiritualidade no dia a dia? Porque se isso não tem uma ação prática no seu dia a dia, você tem muita religiosidade. Mas se você consegue transportar tudo o que você conhece para a vida prática, então você está entendendo a jornada da espiritualidade. Nós vamos ver como se fosse um bate-papo hoje de Deus com o salmista, justamente a respeito de um assunto como esse. Abra sua Bíblia comigo, um salmo muito conhecido, que é o Salmo 139. Salmo 139. Nós vamos fazendo o seguinte, nós vamos lendo aos poucos e conversando sobre ele. Esse salmo ele vai ser dividido em 4 partes. O salmista divide ele em 4 partes. Então nós vamos ver pontualmente cada uma dessas partes. A primeira parte, ela vai do versículo 1 ao versículo 6. Leia comigo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. E põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O salmista começa a conversa com Deus. E Deus, então, como se Deus fizesse a pergunta para ele. Como é que o conhecimento que você tem a meu respeito se aplica no seu dia a dia? Então ele vai começar assim. Deus, o Senhor é onisciente. O Senhor é um Deus onisciente, o Senhor conhece todas as coisas. E como que ele vai traduzir isso na prática, no dia a dia? Ele vai falar assim, o Senhor me sonda. O Senhor sonda quem eu sou. O que é a sonda? Sonda é um aparelho usado para explorar o interior de algo ou de alguém. O mais íntimo. Aquilo que você mesmo não conhece. Aquela realidade mais obscura, aquela realidade mais interna, mais intrínseca, que talvez você não conhece do seu coração. O olho de Deus está sondando, o olho de Deus está percebendo, Deus está vendo quem nós somos na nossa inteireza. E ele fala, tu me sondas e me conheces. Esse conhecimento não é um conhecimento superficial, ou simplesmente um conhecimento teórico. Não, conhecer para um judeu é algo muito importante, principalmente um judeu dos tempos bíblicos. Conhecer, para ele, significa, é um termo hebraico, usado na cultura para denotar o relacionamento do marido com a mulher. O relacionamento mais íntimo do marido com a mulher. Então, quando eles entravam para as núpcias, o texto bíblico vai dizer, e ele conheceu a sua esposa. Então, o que Deus está querendo, o que Davi está querendo dizer aqui nesse salmo, ele está falando, Senhor, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece intimamente. Nós temos um relacionamento íntimo. O Senhor me conhece como a minha esposa me conhece. Porque talvez a nossa esposa, ou a minha esposa, ou o seu marido, seja a pessoa que mais nos conhece. Conhece as nossas falhas,
conhece as nossas intolerâncias, mas conhece os nossos potenciais também. Sabe aquilo que nós gostamos, sabe o que provoca o nosso sorriso, mas também sabe aquilo que com muita facilidade provoca o nosso choro. Ele está falando, o Senhor sabe tudo isso. O Senhor me conhece de uma forma muito especial, muito íntima. É um relacionamento muito próximo que nós temos. O Senhor está comigo todo o tempo. Não é o Deus que age na vida só nos domingos à noite. Ele sabe quando ele está de pé, ou seja, quando ele se levanta, quando ele se deita. Deus caminha com ele e conhece todo o dia dele. O dia inteiro, os olhos de Deus estão sobre ele, conhecendo cada escolha, conhecendo cada desejo, cada sonho do coração. Tudo isso está diante de Deus. Ele está falando, o Senhor me conhece o tempo todo. O tempo todo os teus olhos estão sobre mim. Portanto, a jornada espiritual do cristão não é uma realidade só de culto. Não, é uma realidade do dia a dia. O cristão, ele reconhece o olhar de Deus o tempo todo sobre a sua vida. Deus está olhando cada um de nós o tempo inteiro. Ele vai falar, de longe o Senhor percebe os meus pensamentos. O Senhor conhece os meus pensamentos de longe. E por que ele está falando de longe? Como se Deus estivesse muito longe, mas mesmo assim conhecesse os pensamentos. Ele está falando, o Senhor não é só onisciente, o Senhor é transcendente. O Senhor vai muito além de mim. O Senhor vai muito além das minhas capacidades. O Senhor está além do tempo. Mas olha só, não é que o Senhor está além do tempo apenas. O Senhor não é só transcendente, o Senhor também é imanente. O Senhor está tão perto de mim, tão perto que o Senhor conhece cada um dos meus pensamentos. Sabe, a palavra ainda não chegou na minha boca, mas o Senhor já conhece. Porque o Senhor está sondando aquilo que está passando na minha mente. O tempo inteiro, o Senhor está próximo. O Senhor é o Emanuel, o Senhor é o Deus presente. O meu coração não está descoberto diante do Senhor, porque o Senhor sonda também o meu coração. O Senhor está sondando o meu coração. Isso quer dizer que Deus não depende da nossa capacidade verbal para saber o que está acontecendo conosco. Deus não depende da sua capacidade retórica, da sua capacidade de argumentação, para saber o que está se passando na sua vida. Ele está sondando o seu coração, ele conhece o mais íntimo da nossa vida, do nosso ser. Talvez seja por isso que Jesus, quando nos manda orar, ele fala assim, vocês vão orar assim, entrem no quarto de vocês, tranquem a porta, e o Pai que vê em secreto, responderá. Ele não fala o Pai que ouve em secreto. É porque Deus não está só ouvindo o que sai da nossa boca. É porque Deus está olhando diretamente para o nosso coração. Porque tem vezes que nossa boca não está falando o que realmente está no nosso coração. Às vezes nós não estamos tendo nem condições de explicar o que está se passando no nosso coração. Às vezes a situação é tão crítica que nós não temos nem palavras para traduzir aquilo que está dentro da gente. Mas não precisa, porque Deus conhece o seu coração. É claro que você tem que orar. É claro que você tem que falar com Deus. É claro que você tem que verbalizar em oração. Mas o mais bonito aqui é essa presença de Deus perto da gente, por meio do seu Espírito Santo, como a Bíblia fala muitas vezes, traduzindo as nossas orações, traduzindo aquilo que nós estamos tentando interpretar. Ou seja, muitas vezes, quando nós oramos, nós confundimos algumas coisas. Nós confundimos a aparência. Por exemplo, aquelas coisas que as pessoas querem que pensemos delas,
com a identidade, aquilo que elas são de fato. Nós confundimos essas coisas. E nós levamos isso, às vezes, para as nossas orações. E nós estamos muito tristes. E nós já não estamos aguentando mais. Aí você fala com Deus, Deus, eu estou forte. Eu estou firme no Senhor. Mas Ele está olhando para o seu coração e Ele está falando, não. O seu coração está orando de outro jeito. Você está fraca. Você precisa de consolação. Eu sei o que você precisa. Você está tentando mostrar uma aparência aqui na oração. Mas comigo não dá. Eu sei quem é você de verdade. Eu sei o que está acontecendo de verdade. Você pode mostrar ou tentar se mostrar forte para as outras pessoas. Mas para mim, não. Eu sei das tuas fraquezas. Mas o contrário também pode acontecer. A pessoa ela está muito triste e ela acha que não aguenta mais. E Deus está falando assim, eu sei do seu potencial. Eu sei que você aguenta. Eu sei que você consegue. Porque eu conheço você bem melhor do que você. Eu não preciso ouvir simplesmente as suas palavras. Porque todos nós estamos nus diante de Deus. Nós somos conhecidos por inteiro. E olha, Davi sabia muito bem o que era conhecer, Deus conhecer o coração. Quando ele escreve esse texto, ele traz muito da sua experiência para esse texto. Por quê? Davi, quando foi ungido rei, Samuel chegou na casa dele e chamou o pai de Davi, Jessé, e falou assim, olha, eu vim ungir um filho seu. E aí veio primeiro Abinadab, e diz que Samuel, quando botou os olhos em Abinadab, ele falou, esse é o rei. Olha o tamanho desse cara. Olha a força dele. Olha a postura dele. Esse tem jeito de rei. E Deus falou, não, não é esse, Samuel. Aí veio o segundo filho. Aí Deus falou, mas se não é esse aí, porque esse é melhor ainda. O jeito dele é perfeito para ser rei. E Deus fala com ele, não é esse. Samuel, ele fala o seguinte, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E depois de ter passado todos os filhos, Davi estava no campo, e Samuel fala, você não tem mais nenhum filho, tem certeza? Aí ele fala, não, tem um pequeno ainda, ele é até bonitinho, ruivinho, mas ele está lá no campo pastoreando. Mas eu achava que esses aqui tinham mais potencial. Não, então chama ele. Quando Davi chega, Deus fala, é esse, pode ungir, esse é o rei. E é por isso que então Davi lida muito bem com as coisas do coração. E ele não é só um homem cheio do Espírito Santo. Ele é muito sensível às coisas do coração. Por isso, talvez, é o maior poeta de toda a Escritura. Lida com o coração e ensina Salomão, filho dele, a lidar com o coração. E Salomão se torna o maior escritor da Bíblia a falar sobre o tema coração. Davi está falando sobre coração porque logo depois de toda a sua caminhada, a sua jornada espiritual, ele vai ficar conhecido justamente como o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, ele conhece aquilo que nem mesmo nós conhecemos. Ele está sempre de olho no nosso coração. Ele sonda, ou seja, ele cava fundo. Ele conhece todas as nossas debilidades. Ele sabe as áreas onde nós precisamos melhorar, crescer. Mas ele também conhece as nossas angústias. Aquilo que nos alegra. Aquilo que te satisfaz. Mas conhece as suas dores, as suas lágrimas. Cada uma delas muito bem contadas por ele. Ele sabe cada um dos nossos sorrisos. É esse o Deus que conhece o nosso coração.
E esse salmo, ele é tão pessoal. É Davi falando de Deus e da grandeza de Deus e de quem Deus é, mas de uma maneira tão pessoal, que no original, ele vai usar aqui os termos conjugados na primeira pessoa do singular 50 vezes. Ele vai falar, tu me conheces, tu me sondas, sabes quando eu assento, quando eu me levanto. É muito pessoal, é muito íntimo. Para Davi, Deus não é uma força impessoal. Deus é um ser com quem ele se relaciona em intimidade. É um ser com quem ele se relaciona num relacionamento recíproco de amor, de fidelidade. É por isso que, geralmente, nós, às vezes, nos momentos de fraqueza, tristeza e necessidade, não recorremos a Deus em oração. Porque nós não desenvolvemos ainda essa relação de intimidade com Ele. Nos lembrando, não, Ele me conhece de verdade. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe as minhas necessidades. Nós procuramos tantos outros mecanismos primeiro, ao invés de nos entregar a Deus, de nos debruçar em oração e nos entregar a Ele, nós procuramos e recorremos a outros meios. Porque ainda não foi transferido o nosso conhecimento teórico para a nossa prática. Mas Davi está falando, o Senhor é aquele que está o tempo inteiro de olho em mim. Mas é o seguinte, Deus é alguém que se relaciona conosco pessoalmente, sim. Ou seja, Deus vê você, Deus sabe quem é você, no meio dessa multidão aqui, Deus sabe quem é você, e Deus está de olho em você. Mas a beleza da vida com Deus se faz na capacidade de Deus se relacionar conosco individualmente, mas ao mesmo tempo se relacionar conosco comunitariamente. Nós não podemos conjugar os verbos de relacionamento com Deus na primeira pessoa do singular, se não conjugarmos também esses mesmos verbos na primeira pessoa do plural. Se Davi ele está falando aqui, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu assento, eu me levanto, também Jesus vai nos ensinar a orar, para mostrar que Deus ele está de olho em mim, mas também está de olho em nós. E na oração do Pai Nosso, ele vai dizer e nos mostrar a importância da vida comunitária. Sabe por quê? Porque no Pai Nosso, o Pai é nosso, não é meu. Porque no Pai Nosso, o reino, ele vem a nós e não a mim. Porque no Pai Nosso, o pão é nosso. Porque as ofensas são nossas. Porque a expressão do Pai Nosso é comunitário. Então nós temos essa relação com Deus que acontece tanto na pessoalidade quanto na comunidade, mostrando que a vida em igreja é essencial para o desenvolvimento da vida cristã. Então você não pode dizer que tem relacionamento com Deus sem desenvolver um relacionamento com o corpo de Cristo. Porque para Deus, a realidade da igreja é extremamente importante e prática na vida da nossa, na realidade da nossa espiritualidade. Mas essa realidade tem alguns perigos. São duas visões antagônicas que nós encontramos aqui. Quando nós descobrimos que Deus está de olho em nós, é que Deus nos conhece com tamanha profundidade e tamanha beleza, duas verdades podem tomar conta do nosso coração. Ou, na verdade, duas atitudes podem tomar conta do nosso coração. A primeira delas é um profundo temor que nos leva a nos aproximar de Deus e falar, olha como Deus me ama, olha como eu sou importante, olha como Deus realmente está de olho em mim, no sentido de cuidado,
Como a galinha que cobre os seus pintinhos com a asa, Deus está sempre de olho em mim, me protegendo. Ou, em segundo lugar, nós podemos adquirir aquele pensamento: Deus está me perseguindo. Esse Deus é cruel. A imagem de Deus e do Deus Santo pode ser ofensiva para muita gente. É por isso que na história, muita gente tentou fugir de Deus. Muita gente tentou abandonar a visão de Deus. E pior, não é só tentar fugir de Deus. As pessoas não querem só fugir da ideia de Deus. Como elas não podem fugir porque Deus está sempre por aí, rodando na boca das pessoas, elas querem destruir a ideia de Deus. Então pessoas se levantam contra as Escrituras. Pessoas se levantam contra a palavra de Deus. Pessoas se levantam contra os cristãos. Tentam destruir a fé dos cristãos. Simplesmente, através de argumentos, tentam minar aquilo que nós cremos. A nossa crença, a nossa fé e as bases da nossa fé. Tudo isso para tentar provar que Deus não está por aí. E que Deus não está de olho em nós. E não é só gente que vive longe de Deus que tenta fugir de Deus. É gente, às vezes, que está dentro da comunidade de Deus que tenta fugir de Deus. Sabe um exemplo? Jonas. Jonas tinha muito conhecimento religioso de Deus. Se você vê os argumentos de Jonas no livro dele, são argumentos fantásticos a respeito de Deus. Ele fala: eu sei que tu és misericordioso. Eu sei que tu és grandioso. Ele sabe quem Deus é. Mas quando Deus fala com ele: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Ele tenta correr, tenta fugir de Deus. E aí, os marinheiros viram para ele e falam assim: o que está acontecendo? Mas ele tem os argumentos certos. Ele fala assim: eu sirvo o Deus Altíssimo. Aí ele começa a definir Deus. Eu sirvo o Deus que criou os céus, a terra e o mar. E aí os marinheiros vão ficar malucos com ele. Peraí, você serve um Deus tão grande que criou os céus, a terra e o mar, e você tenta fugir dele pelo mar? Você acha que você vai conseguir fugir dele no mar, Jonas? Não vai. E aí Jonas vai virar e dizer: tá bom, vamos resolver o problema. Me joga nas águas, que acaba o problema, eu morro. E esse Deus para de me perseguir. E aí nós sabemos o fim da história. Vem o grande peixe, engole Jonas e o vomita, literalmente, na praia de Nínive. Porque Deus é misericordioso. Às vezes nós tentamos fugir dele, mas na sua misericórdia ele nos atrai. Na sua misericórdia ele nos traz de volta para si. E nós podemos então participar de volta da comunidade, da realidade comunitária, da vida da igreja e experimentar Deus de novo no dia a dia, no passo a passo, nos relacionamentos. Mas ele continua. E Deus fala assim: legal, você conseguiu definir bem onisciência na sua realidade. Mas o que mais você sabe de mim? E aí, então, ele vai começar os versículos de 7 a 12. Dá uma olhadinha aí. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O que ele está falando? Deus, não é que o Senhor apenas conhece todas as coisas, mas é que o Senhor está em todo lugar. O Senhor é onipresente. O Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, com toda a totalidade do seu ser. O Senhor conhece todas as coisas e está em
todos os lugares. É por isso que Jonas não pode fugir. Jonas não pode se esconder. Porque se ele subir no mais alto, Deus está lá. Se ele descer ao Sheol, aqui, o abismo mais profundo, Deus ainda está lá. Se ele tomar as asas da alvorada, e aqui nós poderíamos traduzir, se eu pegar carona na velocidade da luz, para tentar fugir do Senhor, ainda assim o Senhor vai me encontrar. Lá na extremidade do mar, lá no fim da terra, o Senhor vai me encontrar. Eu não tenho como fugir da tua presença, porque o Senhor está em todos os lugares. E mesmo que eu esconda no lugar mais escuro, ainda assim o Senhor está ali. Por quê? A escuridão e a luz para o Senhor é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não tenho como fugir da tua presença. E aí ele vai acabar falando assim: ainda ali a tua mão me haverá de guiar. Ele lembra da promessa que Deus fez para ele no Salmo 32, no versículo 8. Quando Deus fala para ele: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Ele fala: eu não vou poder fugir da tua presença, e o Senhor, no teu amor, na tua misericórdia, na tua graça, ainda vai me guiar, ainda vai estar do meu lado cuidando de mim. A tua presença do meu lado é uma presença de amor, não é uma presença aterrorizante. Não é uma presença que me faz lembrar simplesmente da danação eterna, como muitos querem usar, às vezes, a presença de Deus para amedrontar as pessoas. Não, é um Deus que olha para os seus e está ao lado, sempre presente como o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que sempre está conosco. E ele fala: legal, é isso mesmo. É esse tipo de relacionamento e que eu quero que você tenha comigo, que você aprenda que eu estou presente o tempo todo ao seu lado. Mas o que mais, Davi, que você sabe de mim? Aí ele vai continuar dizendo, do versículo 13 ao 18, assim: tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, ainda estaria comigo. Olha só. Agora ele vai falar: Deus, sabe quem tu és? Tu és o Deus Criador. E para ser o Deus Criador, eu estou aqui levantando, Deus, a tua capacidade de ser onipotente. Todo o poder está nas tuas mãos. E porque o Senhor tem todo o poder, o Senhor, como um tecelão, está cuidando. Me teceu no ventre da minha mãe. O tom pessoal, ele continua. E ele fala: olha, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor me teceu. O Senhor cuidou de cada detalhe no momento em que eu estava sendo gerado. O Senhor conheceu os meus ossos, quando nenhum deles ainda existiam. O Senhor me viu uma substância ainda informe. A vida não tem forma, mas o Senhor já tem propósito, o Senhor já tem sonhos, o Senhor já conhece, mesmo aquela substância informe. Tu sabes isso tudo. Não é apenas que Deus conhece a formação da vida dele, mas também Deus já cuidava dele quando ele era substância informe, para que ele pudesse exercer todas as vontades de Deus, quando então ele viesse a desenvolver a sua jornada espiritual. Todos
os meus dias estavam escritos no teu livro, na tua mão, no livro que está na tua mão. Olha, irmãos, esse pensamento é maravilhoso porque Davi não tinha ecografia que fala. Ecografia. Aqueles que já tiveram filho, ou que estão para ter filho, quando coloca ali, como é que é o aparelho? Como é que é o nome? O ultrassom, obrigado. Quando colocam o ultrassom, ficam deslumbrados com o surgimento da vida. Como é que a vida ela acontece? Se desenvolve ali naquele escuro. E a criança está crescendo e está sendo tecida. Davi não tinha isso. E nós temos. E ele está deslumbrado com algo que ele não vê. Mas nós podemos nos deslumbrar ainda mais com aquilo que nós vemos. Davi não sabia tudo que nós sabíamos. Sabe o que Davi não sabia? É que quando ele fala que Deus teceu ele, ele não sabia, por exemplo, que as células, elas apresentam uma estrutura semelhante. Que cada célula do seu corpo é composta de uma membrana plasmática, de um citoplasma e de um núcleo. Ele não sabia isso. E que dentro disso existem informações, como a de um computador, organizando o seu corpo. E Deus está construindo cada uma dessas coisas. Outra coisa que ele não sabia é que as células se dividem em grupos. Algumas delas são células muscular, que é capaz de contrair. Outras, por exemplo, são células hemácias. É aquela que transporta o oxigênio no seu corpo. Outras são células nervosas, que elas são capazes de receber estímulos. Por isso você sente as coisas. E Deus estava cuidando de cada uma dessas células. Desses bilhões de células que você tem no seu corpo. Ele estava colocando cada uma em ordem. E esses grupos celulares, eles formam tecidos no corpo humano. E os tecidos do corpo humano podem ser classificados em 4 tipos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Ele teceu cada tecido. Deus está tecendo cada parte do corpo humano de uma forma maravilhosa. E sabe uma coisa? Tudo isso precisa estar junto, organizado, para você não desmontar. Para você não desmontar. E como que Deus juntou tudo isso? Como é que foi que Deus costurou tudo isso? Qual é a linha que Deus usou para prender? Chama-se laminina. Laminina são glicoproteínas que são fundamentais para unir as células durante o desenvolvimento embrionário. São as lamininas que juntam cada célula do seu corpo, que organizam isso e que faz com que você permaneça do jeito que você é e você não desmonte. E que sem ela não existe vida, principalmente na construção do embrião. Irmãos, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. Deus nos tecendo. Deus fazendo com que a vida aconteça. E ele está falando, olha, esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus na sua vida. Ele cuida de você. Esse poder está, ele está falando, está à minha disposição. É esse Deus que me criou. E eu não consigo, Deus, perceber um evento mais glorioso do teu poder do que construir a mim mesmo. Obrigado, Deus, por isso. E por fim ele vai falar o seguinte, a partir do versículo 18. Se eu contasse, versículo 19. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastasse de mim os assassinos, porque falam contra ti em vão, rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração.
prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta existe algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aí você lê essa parte e fala assim, não, Davi, não estraga, estava tão bonito. Não é verdade? O salmo estava tão bonito. Você estava falando de coisas tão bonitas até agora, agora você vem falar de ódio, de vingança, dessas coisas. Para que, Davi, falar sobre essas coisas nessa hora? O salmo podia acabar no versículo 18. Não precisava continuar. Mas precisava, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque agora Davi está diante desse Deus e abrindo o coração dele. Sabe, sem aparência. Quem ele é de verdade. Sem medo de ser feliz diante de Deus. Ele abre o coração e ele fala assim, olha Deus, eu estou tendo problemas com essas pessoas que se afastam de ti e praticam maldade contra o Senhor. Ou seja, aqui a ideia é de pessoas usando o nome de Deus em vão. Olha Deus, eu não concordo com isso. E deixa eu perguntar para você. Quando o objeto do seu amor é ofendido, você fica bravo. Quando o objeto do seu amor sofre uma ofensa, você pode até perder a cabeça às vezes. Os maridos sabem muito bem, deixa alguém encostar na esposa de alguém aqui dentro. O homem vira uma fera. Estavam mexendo com o objeto do amor de Davi. E ele começa a falar, olha Deus, eu me sinto desse jeito. O Deus Santo é o objeto de Davi. E é isso que ele está falando aqui. Deus, porque o Senhor é santo. O Senhor não é só onipotente. O Senhor é um Deus santo. E por causa da sua santidade, o Senhor não compactua com a maldade. E porque o Senhor não compactua com a maldade, as pessoas estão se voltando contra o Senhor. Mas o Senhor não é só santo, o Senhor também é um Deus de justiça. Então Deus age justamente. Isso aqui, esse momento do texto é chamado de imprecação. Uma imprecação é um desejo profundo de que Deus haja com retribuição pela maldade. E a Bíblia está cheia desses momentos. As almas que estão debaixo do trono de Deus, lá em Apocalipse, elas estão dizendo, Deus julga os ímpios. O que ele está pedindo é, Deus age com justiça, porque o Senhor é um Deus justo. Mas a maneira como ele está agindo é muito espontânea, o que ele está falando é muito espontâneo. E aí, como ele está diante desse Deus, ele acaba se lembrando daquilo que ele falou lá no início. Peraí, Deus me sonda. Deus sabe o que está no meu coração. E sabe, Deus, às vezes aquilo que está no meu coração pode ser algo que, em busca da justiça, acabe culminando no pecado, no ódio, na vingança, na destruição do outro. Então, Senhor, eu não sei definir muito bem isso que está dentro de mim. Então, a única coisa que eu tenho hoje para falar diante do Senhor, que é o Deus eterno, que conhece o meu coração, que é todo-poderoso, que é onisciente, que é onipresente. A única coisa que eu tenho para falar com o Senhor é isso que eu falei agora, que eu acabei de falar. Sonda. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se o que eu estou falando aqui tem alguma coisa errada, Senhor. É porque eu não conheço o meu coração. Porque eu sei que o meu coração é enganoso. E eu não quero ter o meu coração, eu quero ter o teu coração. Por isso, sonda-me. Conhece os meus pensamentos. Sabe? Conhece aquilo que está dentro de mim. Conhece o meu coração. Veja as partes mais íntimas do meu ser, os meus raciocínios, os meus sentimentos, as minhas vontades, as minhas motivações. Veja as minhas inquietações. É para aquilo que eu acabei de falar, Senhor, porque isso me inquieta. E vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver algum caminho mau, Senhor, eu estou aqui para o Senhor me mudar. Porque eu preciso contar com o Senhor como Deus onisciente, onipresente, onipotente, santo e justo, para me colocar nos teus caminhos. Porque se o Senhor não me colocar nos teus caminhos, Senhor,
eu vou continuar perdido. Então me ajuda, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e muda. Irmãos, esse é um tipo de vida que segue uma jornada de espiritualidade. Uma vida com Deus na prática, onde aquilo que nós sabemos de Deus se torna poderoso em nós, para nos transformar, para nos dar esperança, para nos alegrar, e para fazer com que a nossa jornada espiritual não aconteça só nos cultos, mas aconteça no dia a dia, aonde quer que estejamos, para que a glória dele seja vista em nós. E quem sabe, nós também sejamos contados como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Deus abençoe a sua vida.